André Luiz está cada vez mais interessado em querer aprender sobre o umbral. Ele de fato, despertou o interesse em querer ajudar esses espíritos, essas entidades que ali se encontram em sofrimento, e ele pergunta para Lísias sobre esse lugar. O que tem ali, do que ele é feito, como funciona. Nós vamos falar sobre esse assunto com base no 12º capítulo do livro Nosso Lar. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Gôngora e nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade. No vídeo de hoje, André Luiz continua suas conversas com Lísias e eles estão aprofundando os assuntos que começam a ficar mais complexos, e nesse ponto Lísias fala com André Luiz sobre algumas questões muito importantes sobre o umbral. Se você gosta de assuntos de espiritualidade, eu peço que se inscreva no nosso canal, deixe o like, comente, ative o sininho das notificações e vamos para o nosso vídeo. André Luiz, esperando, ansioso pela conversa diária que ele tem com Lísias, faz uma breve reflexão sobre o seu interesse, a sua curiosidade em querer saber sobre o umbral. André Luiz lembra-se que em vida ele nunca havia estudado sobre esse assunto e que as vezes em que ele frequentou as cerimônias católico-romanas, ele havia apenas ouvido falar sobre o inferno e sobre o purgatório, mas esse tal de umbral ele nunca tinha ouvido falar. Eis que Lísias chega, né? E eles começam a conversar e, sem hesitar, André Luiz já lhe pergunta: eu quero saber mais sobre o umbral, né? O que tem esse lugar, né? Lísias faz uma pequena brincadeira com André Luiz, dizendo que ele havia ficado tanto tempo ali e não sabia do que se tratava. Mas Lísias prossegue, concluindo e esclarecendo as dúvidas e ansiedades de André Luiz. Lísias explica que o umbral ele fica muito próximo da crosta terrestre e que é um local que foi instalado para que houvesse um meio de campo entre as zonas superiores e os mundos inferiores. Lísias explica que nesse local os espíritos que ali que ali se encontram são justamente aqueles espíritos que, quando decidiram reencarnar, assumiram uma série de compromissos, assumiram um compromisso com o plano espiritual frente a alguns assuntos importantes, e que, quando se depararam com a vida na Terra, com algumas facilidades, ou mesmo com a situação de egoísmo por parte dessas entidades, eles não conseguiram efetivar esse comportamento, esse compromisso assumido frente à espiritualidade. Então, ele explica para André Luiz que, quando eles saíram do plano espiritual para reencarnar, eles tinham uma quantidade de energia, de luz e de amor, e que, ao chegar na Terra, ao invés de pelo menos manter
esse quantitativo de luz, de amor, eles conseguiram diminuir. Ou seja, ao retornar à pátria espiritual, eles não poderiam ir para o mesmo local imediatamente após desencarnar. E que esse local, o umbral, ele é um ponto ali das dimensões que trafegam dentro da espiritualidade, onde há esse esgotamento energético necessário quando os espíritos que aqui estavam encarnados, ao voltarem para a pátria espiritual, precisam esgotar. Então, que há toda uma inteligência por trás da criação do umbral. Essa é a primeira parte assim, das explicações de Lísias. Ele até, de forma alegórica, ele comenta que os espíritos, as entidades que aqui se encontram, elas estão encarnadas como quem estão aqui para lavar a roupa suja. E chegando aqui, ao invés de lavar, saem com a roupa ainda mais suja. É só mesmo assim porque André Luiz ele se mostra muito ignorante nesse assunto. Então ele não consegue sequer, às vezes, ilustrar mentalmente aquilo que Lísias está comentando. Mas Lísias, em sua didática, sempre dá bons exemplos para André Luiz. Ali também Lísias explica que há muitos espíritos que, quando em vida, acreditavam que quando morressem, quando desencarnassem, eles seriam recebidos por Deus e que Deus faria todas as suas vontades e todas as suas necessidades seriam satisfeitas pela vontade divina. Então são espíritos que viveram muito intensamente a arrogância. Então, ao despertar no mundo espiritual, a máscara ela não existe mais. Não existe mais a situação de enganar, porque você está ali aberto, transparente para a realidade da vida. Os espíritos superiores, os espíritos que trabalham nas colônias, eles conseguem fazer uma leitura muito clara de que o espírito viveu na Terra situações onde tiveram muito bom proveito, tiveram muitas regalias, mas não necessariamente foram pessoas que fizeram por merecer, no sentido de colaborar para o bem do próximo, colaborar para o crescimento espiritual da humanidade. Então tudo isso leva em conta. Então ali eles ficam nesse estado de loucura, esperando que Deus satisfaça as suas vontades, até que eles despertem, até que eles entendam e possam ser resgatados, serem orientados pelos espíritos que ali se encontram, pelos espíritos das colônias, que estão ali prontos para ajudar aqueles que estão preparados para receber ajuda. Lísias, ele comenta também que os espíritos eles ficam ali agrupados de acordo com os seus pensamentos. Ali é um local onde se reúnem os espíritos que estão sofrendo, estão vivendo os delírios,
as loucuras e uma série de outras coisas, uma série de outros problemas. Mas ele enfatiza para André Luiz que a justiça divina sempre se fez presente ali e que a instalação das colônias espirituais, os postos de socorros que ali se encontram, eles estão ali para ajudar a todo momento e que ninguém fica ali mais do que o tempo necessário. André Luiz, observando todas essas explicações de Lísias, ele tenta formular uma conclusão ali, onde ele pergunta para Lísias sobre a organização do local. Ele dá a entender que ele quer enxergar que ali existe algum tipo de organização, de ordem, ao que Lísias prontamente responde que organização é um assunto e um critério de esferas superiores, que a organização que André Luiz imagina que tem ali não é o que acontece, porque esse local, as zonas inferiores, elas são os locais onde não há pão e todos têm fome. Então é um local perverso de certa forma, é um local que a perturbação e a loucura se fazem constantes naquele local e que a organização ela é uma característica de esferas superiores. André Luiz, observando todas as explicações de Lísias, ele quer assim mais exemplos que Lísias o traga para que ele possa poder visualizar de forma ainda mais clara sobre esse assunto. Lísias comenta que o Ministério do Auxílio é o ministério responsável pelo resgate das entidades no umbral e que, em relação à Terra, eles se assemelham aos bombeiros, porque ali, quando os espíritos de nosso lar eles vão descer para fazer um resgate, ou mesmo permanecer ali com as suas instalações de socorro, eles são alvos a todo momento das influências negativas dos pensamentos. Agora, esse é o ponto desse capítulo que eu acho mais importante e mais interessante, que também nos faz acender um alerta. Ele explica que não só de entidades perturbadas habitam as zonas inferiores, mas também das formas, pensamentos que são emitidas pelos encarnados. Então, a atenção está justamente aí, nos nossos pensamentos. Lísias explica que todos os nossos pensamentos degradantes, os nossos pensamentos perniciosos, os nossos pensamentos que nos tende a levar para um mundo desequilibrado, de egoísmo, de avareza, de luxúria. Todos esses pensamentos, eles são levados, eles são alimentados ali no umbral. Então, eles ficam com a gente, mas de certa forma a gente acaba alimentando esse lugar também e alimentando a loucura daqueles que ali frequentam, que ali são direcionados pelas afinidades e pela sintonia, pelos nossos pensamentos, né? Pelos pensamentos negativos. Então, esses pensamentos,
eles são como labaredas de fogo que percorrem ali os ambientes e que atingem principalmente os socorristas, que têm que estar sempre preparados e sempre com os pensamentos muito bem alinhados para não sofrer mais com esse tipo de situação e de eventos que acontecem nas zonas inferiores. Bom, André Luiz, ele, ao final de todas as explicações de Lísias, ele se mostra verdadeiramente maravilhado com toda essa explicação e com todo o interesse que ele mostra no que se diz respeito ao umbral. E ele diz para Lísias que ele gostaria muito de poder levar a palavra, o consolo, para esses irmãos, para essas entidades que ali moram, que ali estão nesse momento. Lísias faz uma breve ponderação e lhe faz uma pergunta a André Luiz, que é uma pergunta para que ele reflita. Ele diz exatamente assim: você sente o preparo indispensável a semelhante serviço? Você se sente preparado justamente com o indispensável para que você possa assumir essa responsabilidade? Essa pergunta fica realmente para a reflexão de André Luiz, e ele com certeza vai trazer a resposta sobre essa questão nos próximos capítulos, inclusive nos próximos livros. André Luiz, ele, ao despertar no mundo espiritual e começar a ter contato com os ensinamentos de Lísias, com as explicações de Clarencio, cada vez mais ele mostra o interesse em querer ajudar, e isso basta. Não importa aonde ele vai ajudar, mas a intenção de querer ajudar já começa a construir o caminho de André Luiz. E eu acredito sinceramente que o fato de querer ajudar também pode construir e direcionar os nossos caminhos para o bem, os nossos caminhos para ter o contato com as esferas superiores, com os amigos espirituais que estão afinizados, sintonizados com os nossos interesses em querer fazer o bem. E é isso, essas são as nossas reflexões com base nesse 12º capítulo do livro O Nosso Lar. Eu agradeço, sou muito grato por você ter ficado até aqui com a gente. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, deixe o like, deixe comentários, ative o sininho das notificações e até o nosso próximo vídeo.